A gente tem o prazer de estar aqui, né, com dois colegas da rede EBEP, a Andréia Stenner, do EBEP Juiz de Fora, e o Jorge Vesque, do EBEP Rio. Então, eu vou passar a palavra primeiro à Andréia, que vai apresentar o trabalho de um GT de Juiz de Fora, né? Clínica Psicanalítica, Raça, Gênero e Interseccionalidade. Então, com a palavra, Andréia. Bom, eu estou aqui representando um grupo de trabalho. Somos representantes, eu e Leila, dessa mediação, vamos dizer assim. Esse grupo tem atualmente 18 participantes. E eu vou assim, recolher um pouco os efeitos do que a gente tem estudado nesse grupo. O nosso GT ele acontece na modalidade online e ele surge a partir até de uma inquietação minha, de um percurso iniciado numa outra instituição importante de psicanálise, que não teve muitas reverberações, esse debate ou essa discussão, mas que, no EBEP, a gente teve um espaço importante para poder fazer essa proposta e ter esse espaço de discussão, o que, para mim, foi muito especial. E essa discussão ela também vem de um percurso meu como pesquisadora de um grupo que é o Psilax, da UFMG, que já há algum tempo a gente vem discutindo a partir da psicanálise, né? Acho que é importante que se diga. Na outra mesa falou, não vamos jogar fora, né? Não vamos. A gente fala de um lugar, e esse lugar é a psicanálise, no caso lacaniana, para pensar aí essas questões que muito nos atravessam do ponto de vista de uma clínica que a gente pretende aí discutir e debater, né? Eu vou ler um pouco desse primeiro momento dos nossos estudos, tá? Que é o que a gente está se havendo agora. O grupo de trabalho Clínica Psicanalítica, Raça, Gênero e Interseccionalidade nasce de um desejo de abrir um espaço institucional para pensar uma psicanálise que emerge das margens, experiências racializadas, dissidências de gênero, subjetividades silenciadas pela tradição patriarcal e colonial, da qual uma certa prática psicanalítica se originou e se perpetuou em nossas heranças e filiações. Em nosso grupo, propomos resgatar o potencial subversivo da psicanálise para descentralizar conceitos antes universalizantes e que atravessam nossa praxe e nossa formação. A aposta tem sido colocar em diálogo essas análises históricas e materialistas de autores de outros campos epistêmicos com a psicanálise, nas confluências e nas margens, a fim de repensar as condições, os impasses, os limites das análises, de nós como analistas e das próprias instituições de psicanálise. O analista, longe de se colocar como neutro ou como guardião de uma clínica dos estándares, se propõe a sustentar uma posição não estándar, mas não sem princípios, posição incômoda e incomodativa de escuta, que, ao reconhecer as condições históricas, pode se dar conta de um mal-estar que atravessa o sujeito analisando as instituições e também a nós, analistas, não mais comparecendo à clínica diante de uma subjetividade abstrata, mas como alguém marcado por uma estrutura branca, heteronormativa, cisgênera, de classe média e patriarcal, e que, muitas das vezes, comparecem em nossa clínica com sofrimento, raiva, vergonha, silenciamento ou resistência. Assim, o itinerário do grupo pode ser descrito como um duplo movimento. De um lado, a incorporação crítica de aportes históricos e materialistas sobre gênero, raça, classe, e, de outro, recolher os efeitos desses trabalhos
nas trocas de nossas próprias experiências, em nosso saber fazer, com nossas escutas, com nossa transmissão e formação em psicanálise. Nossa proposta coletiva inicial foi nos debruçarmos em alguns conceitos fundantes de autores da sociologia, antropologia, história, entre outros, que pudessem dar subsídios para operarmos com o mal-estar colonial. Nesse sentido, o grupo inicialmente decidiu começar a discussão a partir da compreensão do conceito de patriarcado, tal como formulado pela historiadora Gerda Lerner. E, atualmente, continuamos no debate com a discussão do texto Prática do Poder e Ideia de Natureza, de Colette Guillaume, em O Patriarcado Desvendado. E aí eu vou trazer um pouco dos resumos aí do que a gente trabalhou. Gerda Lerner, em A Criação do Patriarcado, formula uma tese que rompe com qualquer ideia de naturalização da dominação masculina. O patriarcado é uma criação histórica e, como tal, pode ser transformado. Nesse sentido, um ponto fundamental de sua análise é a recusa da noção de que o patriarcado seja natural ou eterno. Trata-se, portanto, de uma invenção histórica. O patriarcado é um sistema histórico criado por seres humanos em um tempo específico e, como tal, pode ser transformado. Esse deslocamento é crucial porque desmonta a narrativa que legitima a desigualdade de gênero, como derivada da biologia. Lerner demonstra que as hierarquias entre homens e mulheres foram constituídas historicamente a partir de transformações sociais e políticas que começaram na antiguidade. Em termos políticos, a dominação masculina se sustenta não apenas em estruturas externas de poder, mas também em formas de satisfação do inconsciente, que vinculam homens e mulheres ao sistema patriarcal. Para Lerner, o patriarcado se institui por meio de apropriação das mulheres como propriedade masculina. No início das sociedades agrícolas, as mulheres foram transformadas em recursos a serem trocados, como as esposas e mães, em nome da organização da herança e da transmissão de bens. Ela observa que a transformação da mulher em propriedade do homem constitui o primeiro ato histórico de subordinação. Esse ato funda a própria noção de propriedade privada, que depois se expandirá para a escravidão e para a exploração de classes. Outro conceito central em Lerner é o controle da sexualidade e da reprodução. Segundo a autora, a construção do patriarcado passou pela institucionalização do casamento monogâmico, da virgindade feminina como valor e do controle sobre a fertilidade das mulheres. Além disso, ela mostra como esse controle foi naturalizado pelas religiões que inscreveram as mulheres em posições de subordinação, bem como pelos códigos legais da antiguidade, que as definiam como propriedade do pai ou do marido. Clinicamente, podemos pensar, isso se reflete em sintomas relacionados ao corpo, ao desejo, à maternidade, mulheres que sentem culpa por não quererem ter filhos, ou vergonha da sexualidade, repetindo em sua experiência psíquica séculos de controle patriarcal. A construção da consciência masculina da superioridade. Lerner também destaca que o patriarcado não se reduziu à dominação física ou legal, mas, de maneira mais profunda, produziu uma consciência masculina de superioridade. Tal consciência foi reforçada por práticas sociais, culturais e religiosas que definiram o homem como sujeito pleno e a mulher como derivada, secundária, incompleta. Ela escreve: a dominação masculina se naturalizou a tal ponto que passou a ser vivida tanto por homens quanto por mulheres como evidência da ordem natural. Essa reflexão dialoga com Bourdieu, que descreveu a dominação masculina como uma violência simbólica, isto é, moldada por representações, práticas culturais e expectativas normativas que naturalizam hierarquias de gênero. Do ponto de vista psicanalítico, podemos pensar que esse processo como uma internalização de um certo olhar de um outro, que em muitas mulheres chegam à análise como a sensação de serem sempre
insuficientes, não porque falharam individualmente, mas porque foram constituídas em um discurso que as define como falta. Um último ponto essencial que em Lehner é a análise da exclusão das mulheres da produção simbólica. Ao longo da história, elas foram impedidas de ocupar os lugares de criação cultural, intelectual e política. Como resultado, a história da humanidade foi contada como se fosse a história dos homens. Ela afirma: a história das mulheres foi apagada e esse apagamento serviu para naturalizar a sua subordinação. Bom, aí agora um outro recorte que é da Colette. O texto de Colette, em O Patriarcado Desvendado, acrescenta um ponto decisivo à análise. Para ela, a dominação masculina não se limita a ideologias ou discursos, mas corresponde a uma prática concreta, que ela denomina sexagem. Em suas palavras, a apropriação material das mulheres é concreta. Tempo, trabalho, corpos são apropriados pela classe dos homens. Guilherme parte da hipótese de que aquilo que chamamos de natureza não é dado, mas efeito ideológico. Para ela, quando uma diferença social se cristaliza em forma de dominação, tende a ser justificada como natural. Assim, a ideia de natureza é um efeito de poder que uma classe exerce sobre a outra. Isso vale tanto para as diferenças de sexo quanto as de raça. O que é, na verdade, relação social, aparece como essência natural. Outro conceito fundamental é a análise da naturalização da apropriação. Ela observa que, quando uma classe domina a outra de maneira total, como no caso dos homens sobre as mulheres, ou dos brancos sobre os negros, essa dominação tende a ser vivida como natural e imutável. A apropriação material do corpo das mulheres, de sua individualidade física, tem uma expressão legalizada, a relação contratual do casamento. Essa apropriação é concreta e material, não se trata de uma figura metafórica. O conceito mais potente de Guilherme nesse sentido é o de sexagem. Ela a define como a apropriação material e coletiva do tempo, do corpo e da individualidade das mulheres pela classe de homens. Isso significa que a opressão das mulheres não se reduz a representações ou estereótipos, mas se dá em práticas concretas. Obrigação sexual, trabalho doméstico gratuito, maternidade compulsória, dependência econômica. Guilherme também chama atenção para a invisibilidade do trabalho feminino. As tarefas domésticas, o cuidado com crianças e idosos, o suporte emocional dentro das famílias não são reconhecidos como trabalho, mas como um serviço natural da mulher. Ela observa que o trabalho doméstico é visto como extensão da natureza feminina, não como um trabalho social. Os conceitos de Guilherme, a ideia de natureza como efeito de poder, a sexagem, a apropriação material e a naturalização da dominação e invisibilidade do trabalho, são fundamentais para a gente poder repensar uma certa clínica psicanalítica, né? Elas mostram, por exemplo, que o inconsciente não é apenas estruturado pela linguagem, mas atravessado por práticas históricas de apropriação que deixam marcas no próprio inconsciente, no corpo, no desejo, numa posição. Interrogar a psicanálise. Lacan, em um seminário 17, o avesso da psicanálise, formulou os 4 discursos como forma de laço social. O patriarcado pode ser pensado como um regime discursivo específico, em que o discurso do mestre organiza a circulação do gozo e a posição dos corpos. Lehner nos mostra que esse regime é também histórico, e Guilherme revela que ele é material. Os conceitos centrais de Gerda Lehner, né, o patriarcado como criação histórica e apropriação das mulheres, o controle da sexualidade, a construção da consciência masculina de superioridade e a exclusão da produção simbólica, nos ajudam a compreender que a dominação patriarcal não é apenas um pano de fundo sociológico, mas atravessa a constituição subjetiva e o próprio inconsciente.
esses conceitos abrem espaço para pensar sintomas não como uma expressão de uma certa essência feminina, mas como efeitos de uma história que se inscreve no corpo, na linguagem, no sintoma, no inconsciente. Bom, e aí algumas inquietações, né? Será que na clínica esse ponto, né, permite ler sintomas, esses pontos levantados, permitem ler os sintomas que antes eram atribuídos uma certa essência ou uma certa condição de estrutura, histeria, angústia, culpa, masoquismo feminino, como também efeitos de uma certa estrutura histórica e simbólica de dominação, né? Será que a gente pode pensar também que esse sujeito ele não fala apenas de uma fantasia, né, mas a partir de discursos que o capturam socialmente, não só a eles, mas aos analistas, às suas formações e às instituições que transmitem a psicanálise, também implicadas nessa reprodução, né? Será que a gente não precisa escutar o sofrimento das mulheres, não só como efeitos do drama edípico, da estrutura familiar, mas também como uma inscrição histórica de séculos de desigualdade naturalizada? Podemos ressituar essas mulheres a partir, então, desse olhar para pensar os seus relatos quando trazem uma dificuldade extrema em desejar para si, pois sentem-se permanentemente definidas por sua utilidade para os outros, seja como esposas, mães, cuidadoras, trabalhadoras precarizadas, né? Se na clínica a sexagem é, nesse sentido, uma prática social que reitera a alienação da mulher nessa posição de objeto, né? Como que a gente vai interpretar esses relatos, né, de mulheres que sentem que não têm direito ao próprio tempo ou que vivem como se sua função fosse servir aos outros, né? Por fim, nosso grupo de trabalho propõe pensar a nossa prática, formação e transmissão da psicanálise, fazendo-nos confrontar com essa materialidade das opressões que também estruturam a vida psíquica. Mais do que acrescentar temas periféricos à teoria, trata-se de interrogar ou talvez até de reconhecer o quanto a própria história da psicanálise, em sua prática estándar, silenciou essas experiências e esses corpos. Obrigada. A Andréia ficou com um crédito de 4 minutos. Bom, obrigada, Andréia, pela sua comunicação. Acho que conversa bastante com as mesas de ontem, que trouxe a questão do corpo, da desconstrução do patriarcado. E agora passo a palavra ao Jorge, que vai falar da Clínica dos Deslocamentos. Alô, você aqui está ouvindo, tá? Boa tarde para vocês. Eu trouxe algumas questões para a gente discutir sobre essa questão dos deslocamentos, que eu tenho trabalhado com imigrantes, né, refugiados, também com casais transculturais, né, famílias transculturais. Eu mesmo já morei fora, meus filhos moram fora. Então, eu vou trazer para vocês algumas questões relativas, vamos dizer, de uma maneira mais genérica, né, a essas questões dos deslocamentos, mas também, ao mesmo tempo, né, todo mundo que já saiu do útero da mãe é um imigrante, né? Então, são questões que nos competem a todos, né, também, não só a quem sai, vamos dizer, de um país para o outro, né, mas todos nós já passamos, vamos dizer, por essa experiência, né, de você sair de uma realidade para outra realidade. Então, uma das questões que eu queria trazer para vocês é a questão da linguagem, né, que há uma relação muito direta entre linguagem e cultura. Quer dizer, então, para você
aprender uma outra linguagem, né, implica em você entrar numa outra cultura, e para se entrar numa outra cultura, você tem que aprender uma outra linguagem. E essa questão da linguagem, principalmente para a gente na psicanálise, né, ela é bastante fundamental. Quer dizer, né? E tem um termo que o Freud usa muito, né, que é a Vorstellung, que é bastante difícil de traduzir, né, e uma das coisas que eu trabalho nessa minha pesquisa, né, é que tem muitas palavras que não são traduzíveis, né, e Vorstellung é uma delas. Então, a gente teria que entender, né, o que é que o Freud significa quando ele fala em Vorstellung, porque a Vorstellung ela quer dizer você colocar uma coisa perante a outra, né? Então, quando você coloca para uma criança, né, a mãe perante a criança, né, e você fala a palavra mãe, então essa palavra mãe, né, ela é aquilo que é colocado perante essa figura mãe, né? Então, essa Vorstellung, né, essa palavra, ela vai incorporar, vamos dizer, a relação que a criança tem com essa pessoa, os efeitos, vamos dizer, do seu inconsciente, do seu desejo, do seu corpo, né, que se estabelecem em relação a essa pessoa, o desejo, vamos dizer, dessa pessoa, né, ou desse objeto, o ambiente em que se dá essa relação, né, e a cultura, vamos dizer, que determina esse tipo de vínculo, né, e também, vamos dizer, principalmente a história dessa relação. Então, uma Vorstellung, ela carrega dentro dela, né, uma história, ela carrega uma relação, ela carrega inconscientes, né, ela carrega histórias. Quer dizer, isso faz com que, para nós, né, as palavras elas têm o peso que elas têm na clínica. Uma palavra, toda palavra ela tem uma história, ela conta uma história, né? Então, vamos dizer, a palavra água, né, tem pessoas que gostam de água, pessoas que tomam água, pessoas que não tomam água, né? Tem pessoas que têm medo da água, né? Tem pessoas que olham para a água, tem pessoas que entram na água. Ou seja, cada pessoa tem a sua história com os seus objetos, né? Então, a palavra, né, uma Vorstellung, ela carrega dentro dela uma história, né? Portanto, tem palavras que faz a pessoa rir, tem palavras que faz a pessoa chorar, né? E essa Vorstellung, como ela tem uma história, ela dificilmente deslocável, né? Então, quando uma pessoa ela muda, vamos dizer, de uma realidade para outra, né, de um país para outro, ela aprende uma outra linguagem, mas demora para ela aprender uma outra Vorstellung, né? Vamos dizer, que depende, vamos dizer, da relação dela com outras pessoas, nessa outra realidade. Teve uma vez que eu estava no Japão participando de um campeonato de arte marcial, e eu fui falar com o sensei para treinar com ele. Eu estava falando com ele, passou um amigo meu francês, falou comigo. Aí ele falou: você fala línguas? Eu falei: eu falo línguas. Ele falou: mas você fala com a cabeça, né? Aí eu falei: por quê, sensei? Ele falou: para você falar com o coração demora muito tempo. E você não poderia falar assim muitas línguas se você falasse com o coração. Porque quando a gente aprende, vamos dizer, uma outra língua, né, você não muda as Vorstellung, você muda só o nome, vamos dizer, das coisas, né, mas você não muda a sua experiência com essas coisas, né. Então, quando uma pessoa vai para um outro país, né, ao longo ali de 4, 5 anos, né, que ela vai conseguir criar outras Vorstellung, né. E esse processo ele é bastante crítico, né, essa transposição. Sendo que não é tão fácil, né? Não são todas as pessoas que conseguem aprender uma outra língua, porque, né, para você aprender uma outra língua, você tem que separar a palavra da coisa, né? O que não é um mecanismo, vamos dizer, mental simples, né? Já que a relação entre palavra e coisa determina, vamos dizer, não só dados de realidade, provas de realidade, né, como orientações da pulsão, né. Então, tem muitas pessoas que não conseguem fazer esse descolamento, esse deslocamento, né, entre palavra e coisa, né, porque, né, isso implica, vamos dizer, numa experiência de desamparo, né, para você fazer esse descolamento. Depois que a gente faz o primeiro descolamento,
né? Quando uma pessoa aprende, vamos dizer, uma primeira língua, as outras são mais fáceis, né? Porque você já descolou ali, né, a palavra da coisa, né? Então é mais fácil, vamos dizer, né, que tem um autor que ele chama essa relação de uma relação incestuosa, né, a relação entre palavra e coisa. Então, e a palavra, vamos dizer, a língua materna, né, ela tem ciúmes, vamos dizer, de outras línguas, né, como as mães têm ciúmes, né, de outras mulheres. Então, esse primeiro deslocamento, né, ele é muito difícil, vamos dizer, de ser feito, né. E também outra característica importante, né, quando a pessoa ela se torna bilíngue, né, ela entra num processo mental que a gente chama de complexo. Diferente de quem é monolinguista, que vê as coisas só por um ângulo, vamos dizer, né? Uma pessoa que é bilíngue, né, ou trilíngue, ela vê a realidade de vários ângulos, né? Que é uma outra percepção da realidade em relação a quem é monolinguista, né? O que não é muito fácil também para a pessoa fazer isso sem entrar em crise, né? Ter esse tipo de leitura da realidade, né? Então, como eu trabalho bastante, com uma certa frequência, né, como eu falei, com refugiados, com casais, os casais, né, transculturais, eles têm vários pontos críticos, vamos dizer, em relação, né, porque os pontos mais resistentes, né, dessas Vorstellungen têm a ver com afetos, né, a comunicação dos afetos, que é altamente culturalizado, cada cultura, vamos dizer, lida com os afetos de uma maneira diferente, né? As questões do cotidiano, as regras do cotidiano, né, também que varia muito, né, de cultura para cultura, né? Os hábitos, vamos dizer, alimentares, né, os cheiros, os gostos, vamos dizer, né, que ao longo do tempo, né, essa experiência ela vai ficando crítica, né, porque são situações que, dentro desse aspecto que eu falei, que é a Vorstellung, né, ela tem aspectos culturais importantes, então está dentro, vamos dizer, do nosso sistema emocional, do nosso sistema límbico, né, que se organiza, vamos dizer, em torno dessas Vorstellungen, a orientação das pulsões, né, e a maneira de se perceber, de se entender a realidade, os dados de realidade, né? Então, a realidade afetiva, vamos dizer, para uma pessoa de uma cultura, não é a mesma realidade afetiva para outra. Meu filho mais novo, ele inventou um artifício interessante, porque ele mora em Portugal e ele namora, né, mora com a namorada dele, que é alemã. Só que ela não fala português, ele não fala alemão. Então, o que já dificulta muito as brigas, quer dizer, porque você não consegue brigar numa língua que você não entende. Então, eles se comunicam em inglês, vamos dizer, que é uma linguagem neutra para os dois. E uma terceira língua, né, ou uma outra língua, demora até as Vorstellungen terem densidade. Então, é muito difícil uma pessoa se sentir ofendida se ela é xingada numa outra língua. Como é muito difícil, né, você fazer contas de matemática numa outra língua. Então, tem certas coisas, né, que se tornam difíceis, né, você fazer de uma língua para outra, né, principalmente essa questão afetiva, né, que a maneira como cada cultura, né, lida com a afetividade é muito diferente, né, é muito distinta, né. Um outro elemento que eu queria trazer para vocês, né, para a gente conversar, e que é muito forte quando a gente tem, né, esses deslocamentos, é a questão do luto, né, que há uma perda generalizada, né, quando você muda de cultura, vamos dizer, né, como eu estava falando a coisa do nascimento, né, o Otto Rank ele fala ali do trauma do nascimento, né, que para ele a gente leva a vida inteira para tentar resolver parcialmente, né, essa perda generalizada, né. Então, em relação ao luto, né, a gente tem, vamos dizer, dois tipos de luto, né, e a gente tem dois tipos de objetos, né, relativos ao luto.
tem um luto que ele é vivido posterior à perda. E tem um luto que é vivido anterior à perda. A gente costuma se focar mais, né, nesse luto posterior à perda, quer dizer, principalmente porque se trata, às vezes, de morte de pessoas, né, perda de pessoas. Mas tem esse luto que antecede, vamos dizer, né, quando uma pessoa, por exemplo, ela vai se deslocar, né, ela vai mudar de país, ou ela vai fugir de um país para o outro, né? Ou é o mesmo luto de uma pessoa que está em uma doença terminal, quer dizer, ela está diante, vamos dizer, ali, de uma situação em que ela vai sofrer uma perda extensa, né? Então, esses dois tipos de luto, né, eles são estruturalmente diferentes, né? Porque você tem que lidar, vamos dizer, com uma perda que você já vivenciou, que você já sofreu, e o outro é uma perda que você vai sofrer, né? Que está na sua frente, né? Que você pode ter desejado essa perda, no caso da pessoa que se desloca, que imigra, né? Como você pode não ter desejado essa perda, como uma pessoa que vai ser um refugiado, às vezes ela não quer sair do país dela, né? É uma saída compulsória, né? Ou acontece muito também quando uma pessoa imigra e vão outras pessoas junto com ela, a família vai junto, por exemplo. Essas pessoas que vão junto, né, às vezes elas entram em crise porque elas não vão dentro de um desejo, né? Que o desejo ele nos protege das perdas, né? E quando a gente tem esse luto, né, pós-perda, que o Freud trabalha mais ele em relação o luto e a melancolia, né? Em que uma parte daquilo, objeto que foi perdido, vai se transformar em identificação, uma parte vai ser transferido para outros objetos, mas sempre fica um resíduo. Todas as perdas elas deixam um resíduo, vamos dizer, não resolvível. E tem um aspecto muito importante, né, em relação ao luto, que a gente fala pouco também, que é o fato de que quando você perde um objeto, ou uma pessoa querida, ou no caso de um imigrante, né, você perde uma realidade, você perde o que você era para esse objeto. Ou seja, uma parte da sua identidade é perdida. Então, essa parte, né, da própria identidade que é perdida, geralmente ela é bastante crítica, né? É o que geralmente coloca, vamos dizer, as pessoas num estado crítico diante do luto, né? E quando se trata de um deslocamento, né, essa perda dessa identidade ela é muito grande, quer dizer, né, porque aquilo que a pessoa era ficou para trás, né? Essa identidade dela, né, que a nossa identidade ela tem muito a ver com o que a gente é para o outro, né? Como a gente aparece no desejo do outro, né, no espelho do outro, né? Então, quando isso é perdido, né, a gente tem uma crise de identidade, vamos dizer, bastante profunda, né? Em relação ao luto, né, o Freud ele usa, de maneira geral, dois tipos de objeto, né, que não são claros, vamos dizer, né, nas traduções, que é um termo do alemão Objekt, né, e o Gegenstand. Então, esse Gegenstand quer dizer aquilo que vem contra você, o que se estabelece contra você ou na sua direção. Quando vocês leem filosofia, né, Kant, Hegel, Heidegger, sempre que vocês leem lá objeto, né, eles estão falando de Gegenstand. Quer dizer, filosofia fala de Gegenstand, né, desse objeto. O Freud, na maior parte das vezes, ele usa o Objekt, né, que o Objekt quer dizer aquilo que o sujeito joga na frente dele, né, portanto, tem a ver com uma certa projeção, né, com uma certa imaginarização do objeto, né. Quer dizer, então, enquanto, né, o Gegenstand é alguma coisa que se estabelece contra, vamos dizer, né, que se opõe ao sujeito, de certa maneira, o que vem na direção dele, o Objekt é alguma coisa que o sujeito projeta na sua direção, né? Então, essa projeção, né, que lá vai ser muito importante
em relação ao processo do luto, quer dizer, né? Ou seja, aquilo que a gente projeta, que a pessoa projeta, né, na frente dela, na direção desses novos objetos, né, no revestimento desses novos objetos. Então, quando uma pessoa ela vai, né, se deslocar, geralmente ela projeta coisas nessa nova realidade. Ela cria, vamos dizer, um horizonte nessa nova realidade, novos objetos, né, que faz parte, vamos dizer, como quando a pessoa está numa situação terminal, né, às vezes ela projeta, né, que assim, um outro mundo, que ela vai para o céu, para o paraíso, quer dizer, né, então isso acalma a perda, né. Se você prepara um campo, vamos dizer, né, de novos objetos, né, que é diferente, vamos dizer, desse Gegenstand, né, que ele é mais duro, vamos dizer, né. E como eu falei, sempre todo luto, né, ele tem uma parte de Gegenstand, né, uma parte dura, ou seja, alguma coisa que não... uma parte desse objeto que foi perdido, que é um Gegenstand, né, que ele não recebe, vamos dizer, ele não acolhe, né, esse investimento que é feito, vamos dizer, ali em relação à transferência, vamos dizer, da realidade que foi perdida, né, para uma nova realidade, para uma outra realidade. Então, esse processo, né, do luto também ele demora, vamos dizer, algum tempo, né, e ele é bastante crítico, porque... mesmo quando se faz esse tipo de investimento, né, há uma série de desilusões, decepções, quando você chega na nova realidade. Quando eu me mudei, eu fui morar um tempo nos Estados Unidos, que eu era adolescente, daí um mês, mais ou menos, que eu estava lá, eu parei e eu pensei assim, cara, tem muito americano, né? Eu acho que eu vou ter que me adaptar a eles, porque eles não vão se adaptar a mim, né? Então, essa mudança, vamos dizer, que a gente chama de uma neoformação psíquica estrutural, quer dizer, né? Então, você cria uma nova estrutura psíquica, adaptada a uma nova realidade, vamos dizer, num estado relativamente de emergência. Então, essa construção, essa neoformação, ela vai demorar alguns anos até ela ser assimilada, né? Durante um tempo, né, ela permanece como uma certa adaptação, né? E uma outra questão que eu queria trazer para vocês, que é essa questão da lei, né? Porque cada realidade social ela tem uma lei, né? Uma regra, leis, né? E existem, né, eu queria trazer para vocês essas duas versões ou vertentes da lei, né? Então, a gente tem uma lei, né, que a gente sempre fala na psicanálise, né, que é a lei do pai, a lei paterna, né? É a lei surgida ali no Totem Tabu, que o Freud fala, né, do Urvater, ou a lei dos pais, né? Que é uma lei que a gente pode chamar de negativa, quer dizer, uma lei privativa, né? Que você tem lá os 10 mandamentos, todos eles começam com não, né? Não, 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 não. É uma lei privativa, né, o que você não pode fazer, né? Só que tem uma outra lei que o Freud fala também no Totem Tabu, em relação à horda, né, que é a lei da turma, a lei do grupo, né, a lei da frátria, né, que é uma lei que a gente poderia chamar de positiva, né? Por exemplo, né, as crianças com o esporte, né, com o futebol. Então, a criança ela entende que a lei no esporte, no futebol, ela é possibilitativa, ela não é privativa, ela não é negativa. Porque a lei ela possibilita o jogo. Se você ficar querendo pegar a bola de futebol na mão, você não joga. Então, é uma lei que permite que as coisas aconteçam, não é uma lei que impede que as coisas aconteçam. Então, essa lei, né, ela é muito importante no caso das migrações, porque é a lei que a gente aprende no cotidiano, né? Não é a lei do país, a lei social, né, os códigos da lei vigente, né? É essa lei da pátria, né, a lei da cultura, né, a lei social, né? Quando eu vim aqui para o Rio, né, que eu não sou daqui, primeiro dia de faculdade, eu estava na primeira aula, né, eu fui perguntar para o professor, o que está escrito ali na lousa? Assim, todo mundo olhou. Porra, essa de lousa. Assim.
Sim, quem é esse cara? Depois eu fiquei conhecido ali, as pessoas brincavam comigo, né, na minha turma, porque diziam assim, ó, não chama o Jorge para sua casa não, que ele vai. Porque faz parte da cultura carioca esse negócio de você falar uma coisa, entendeu? E não sei isso. Então eu comecei a ver assim, que por que o Rio de Janeiro, né, é tão forte a psicanálise, entendeu? Porque tudo aqui assim, tem duplo sentido. Você tem que interpretar as coisas de acordo com um código que não é muito claro. Assim. Então, todo carioca ele é potencialmente psicanalista, entendeu? Então, é isso que eu queria trazer para a gente conversar hoje.